É o Novo Testamento de carreirinha, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então apedrejaram a Estevão, enquanto ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que estava até então totalmente acomodada e não saíra para espalhar o evangelho conforme Jesus a ordenara. E, portanto, todos foram objetos de tal perseguição, exceto os apóstolos. Foram os únicos que ficaram na cidade. Os demais foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, quando na realidade os apóstolos tinham que ter sido os primeiros a ir. Mas é estranho que tenha havido esse movimento de ficar, ao invés de irem para onde Jesus tinha dito: anunciai em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, que viria a ser chamado de Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrombando residências e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, enchia prisões com prisioneiros cristãos, com discípulos. Nesse meio tempo, ou enquanto isto, os que foram dispersos, na realidade o texto grego diz os que foram semeados, espalhados pela semeadura da soberania divina. Foi uma perseguição que veio para o bem, para tirá-los de dentro do ensimesmamento de Jerusalém. Enquanto isto, os que foram dispersos iam por toda parte, agora sim, pregando a palavra como deviam ter feito desde o início, ao invés de terem ficado tanto tempo na panela de Jerusalém. Filipe, que era um dos diáconos com Estevão, descendo à cidade de Samaria, onde hoje é a Cisjordânia, na Palestina, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ensinando-as, e elas vendo os sinais que ele operava na cura dos doentes, nos milagres que aconteciam. Pois até os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquele lugar. Ora, havia certo homem chamado Simão, que naquela região praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele, Simão, um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos. Ele vivia de vender ilusões. E todos, do menor ao maior de Samaria, prestavam atenção no que Simão dizia, porque a sua trucagem os mantinha em estado de impressionabilidade cativada. Acerca dele se dizia o seguinte: este homem é o grande poder de Deus, chamado o grande poder. Assim se apresentava Simão: o grande poder chegou. Aderiram a ele porque havia muito tempo que ele vinha iludindo a todos eles com mágicas, com truques.
Quando, porém, deram crédito ao Evangelho, conforme anunciado por Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus, iam sendo batizados, confirmando a sua consciência em fé, tanto homens quanto mulheres. Quando isto começou, o reinado de Simão ruiu. E o próprio Simão, esperto, malandro, interesseiro, mercenário, adorador do dinheiro, Simão achou que poderia abraçar a fé e reproduzir aquilo tudo de modo que na localidade ele passasse e continuasse a ser o grande poder. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes e verdadeiros milagres por Filipe praticados. Simão era mágico e disse: aqui não tem truque, aqui é para valer. Aí eu quero isso para mim. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera o Evangelho, enviaram-lhe Pedro e João até a Samaria, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles em Samaria, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão o mágico, que pelo fato de Pedro e João, de os apóstolos, imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, chamou Pedro e João e disse: quanto custa? E propôs a eles o seguinte: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Quanto custa? É uma franquia? Quanto é? Eu pago. Deixa eu entrar. Pedro, porém, respondeu a Simão de Samaria: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio de dinheiro o dom de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus não está à venda e não há barganhas a fazer. Portanto, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque tu julgaste que com dinheiro tu poderias acessar o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério da verdade do Evangelho, porque o teu coração não é reto diante de Deus nem diante dos homens. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor que tenha misericórdia de ti, porque talvez ainda te seja perdoado o intento perverso do teu coração. Pois vejo que tu estás em fel de amargura e enredado e amarrado num laço mental de profunda iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha e venha sobre a minha vida. Eles, porém, havendo pregado, testificado, falado e ensinado o Evangelho, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, esse mesmo Filipe, diácono que tinha protagonizado todas essas coisas na cidade de Samaria. Um anjo do Senhor lhe falou dizendo: Filipe, levanta-te e vai para o lado sul,
de Israel, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, na faixa de Gaza. Esse caminho hoje está completamente deserto, mas vai para lá. E Filipe se levantou e foi. Eis que no caminho deserto passava um etíope, eunuco, um homem castrado, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro etíope, e que viera adorar em Jerusalém, porque havia já uma ligação entre a Etiópia e os judeus desde o tempo de Salomão e da rainha de Sabá. É inegável o vínculo que entre eles já existia há aproximadamente 900 anos, 800 anos. Estava de volta. Tinha ido adorar em Jerusalém, o tal oficial etíope estava de volta, de caminho para a Etiópia, sentado no seu carro, na sua carruagem. Enquanto isso ele vinha lendo, porque era um homem instruído, poucos sabiam ler naqueles dias, ele vinha lendo e tinha acesso ao rolo do livro do profeta Isaías, o grande rolo de Isaías, para leitura no pergaminho. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. O carro andava na velocidade de uma carruagem. Filipe saiu, portanto, correndo, emparelhou e ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que tu estás lendo? E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele na carruagem. Ora, a passagem da Escritura que o eunuco etíope estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua alma é tirada? Isaías 53, de 7 em diante. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere Isaías. Ele está falando de si mesmo ou de algum outro que viria? Então Filipe explicou tudo. E começando por esta passagem de Isaías 53, ele anunciou a Jesus acerca de quem Isaías, pela fé, falava. Seguindo eles caminho adiante, chegaram a um certo lugar onde havia água, e até hoje há água lá, um pequeno ribeiro, raso e cristalino. Disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu também seja batizado? Negro, eunuco, castrado. Quem impede eu de ser batizado? Alguma coisa me impede? Filipe respondeu: não, te é lícito, se tu crês de todo o coração na palavra que tu estás ouvindo. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É Deus entre os homens. Então ele mesmo mandou parar o carro. Ambos desceram ao ribeiro e Filipe batizou o eunuco, o homem castrado. Quando saíram da água, ambos, o Espírito do Senhor evaporou a Filipe, arrebatou a Filipe, trasladou a Filipe. E o eunuco olhou e Filipe não estava mais lá, instantaneamente. O eunuco, porém, foi embora no seu caminho, tomado de júbilo e de imensa e eterna alegria. Mas Filipe
abriu os olhos subitamente, sem entender nada, e veio a achar-se na cidade de Asdod. Cidade de Asdod, no litoral de Israel, antiga cidade dos filisteus. Filipe abriu os olhos, instantaneamente tinha sido transportado para Asdod. E dali, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia Marítima, aonde ele mesmo veio a residir. Este é mais um Novo Testamento de carreirinha, lido para mim e para você. VMVTV, o canal é você.